Fala galera, David hoje, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e, como sempre, aquele abraço muito especial para todo mundo que é membro do nosso canal, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre acoplamento. Bom, então para falarmos de acoplamento, e nós vamos voltar aqui nessa classe funcionário depois, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma nova classe. Dentro de domínio nós vamos criar uma classe chamada pessoa. E dentro dessa classe chamada pessoa, nós vamos colocar dois atributos, public string nome e public int idade. Bom, o que eu quero falar sobre acoplamento? Nós falamos sobre coesão. E quando falamos que o nosso código ele é altamente coeso, ou seja, alta coesão é uma coisa boa, nós estamos falando que a quantidade de coisas que aquele código está fazendo é mínima, ou seja, o nosso código é específico para um determinado problema. Então, pessoa, pessoa, estudante, estudante, funcionário, funcionário, e você realizar lógicas de negócio, por exemplo, está em outra classe. Então, a quantidade de coisas que você faz, né, a representatividade de uma classe, né, quanto menos, melhor, ou seja, há uma alta coesão. Baixa coesão significa que você está fazendo muita coisa. Na classe, por exemplo, pessoas, se você estiver conectando banco de dados, calculando idade, fazendo, por exemplo, processamento de CPF, significa que sua classe pessoa está representando pessoa e está fazendo todo esse resto que não tem a ver com a representação de pessoa do mundo real, ou seja, baixa coesão, tem muita coisa acontecendo. E acoplamento é o quanto uma classe conhece da outra. E eu vou exemplificar isso criando um teste aqui, Java Class, e vamos chamar ele de pessoa teste 01. Todo A, B, C aqui, chega aqui, a gente se perdeu, que não sei mais qual começou. PSVM. Bom, quando nós queremos inicializar um objeto, nós primeiro precisamos criar uma variável de referência. Em seguida, nós precisamos instanciar um objeto. E precisamos atribuir os atributos. Atribuir os atributos é complicado, hein? Precisamos inicializar os atributos. Então, nome, então, por exemplo, Jiraya, e pessoa.idade recebe, sei lá, vamos dizer que o Jiraya não tinha 70. Aqui a gente começa a ter problema com acoplamento. Acoplamento é o quão uma classe está conectada com outra. E no nosso caso, a nossa pessoa e a nossa pessoa teste, elas estão extremamente conectadas. Por quê? Porque eu estou acessando meus objetos de forma pública. Vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos aqui na nossa pessoa e nós vamos fazer o método imprime. Então, public void imprime, e dentro do imprime nós sabemos que precisamos colocar um salt, diz.nome, e colocar uma idade. Então, lembre-se, você não necessariamente precisa colocar o diz, a não ser que existe uma outra variável com o mesmo nome aqui. Se você não colocar, o Java ele vai pegar da variável de classe. A mesma coisa que nós fizemos aqui no funcionário, eu esqueci de colocar aqui na parte dos salários, mas como não temos nenhum salário aqui como argumento, vindo como no parâmetro, nós não precisamos colocar o diz. Então, boas práticas, vamos colocar o diz aqui. E tudo bem, se eu executar agora pessoa.imprime, nós vamos ter o nosso resultado. Ctrl Shift F10. Só que aí agora vem um problema. O que acontece, por exemplo, o usuário entrar aqui, um dado errado, -1. E executar, nós vamos ter -1. Então isso significa acoplamento, significa que o que eu quiser agora fazer para bloquear isso, eu vou afetar o funcionamento da minha classe pessoa teste. Então, acoplamento tem a ver com o quanto uma classe sabe da outra, e para isso nós temos os modificadores de acesso. Então, uma das formas de você garantir um baixo acoplamento é você utilizar modificadores de acesso privado. Como é que isso funciona? Até o momento, nós só sabemos utilizar o público. Porém, o outro modificador de acesso que nós vamos aprender agora é chamado de privado. O que significa um modificador de acesso privado? Significa que esses atributos eles só vão poder ser acessados pelo objeto. Então você pode ver aqui que nós conseguimos acessar diz.nome, diz.idade. Se eu remover o diz, nós ainda também conseguimos acessar esses atributos. Por quê? Porque eu estou dentro do mesmo objeto. Então lembre-se, a classe pessoas aqui vai gerar um objeto e, é claro, um objeto é como se fosse um balde e o balde tem acesso a tudo que está dentro dele.
Nesse caso aqui, funciona perfeitamente. O problema é que agora, se nós formos lá para o nosso pessoa teste, nós temos um erro. Então, o erro que o IntelliJ está falando aqui, que é um problema na compilação, como você pode ver vermelho, está falando, olha, nome tem acesso privado, ou seja, não é nem para você saber que existe esse atributo, tecnicamente. Então, se nós estivéssemos falando de coisas do mundo real, é como se você perguntasse para a pessoa, tipo, me dá a nota de 100 reais que tem na sua carteira. Como é que você sabe que tem uma nota de 100 reais na minha carteira? Então, são coisas privadas, você não deveria saber que existe. E quando nós fazemos isso, nós perdemos o acesso, ou seja, ninguém no momento tem acesso a esses atributos, ou seja, nós podemos criar objeto, podemos, mas quando nós executarmos o imprime, ele vai imprimir os valores padrões que nós temos na criação de variáveis de classe, que é nulo para referência e zero para valores numéricos. E William, agora que nós temos isso, como é que a gente pode fazer para atribuir valores? Então, quando você cria métodos privados, atributos privados, você pode, e geralmente você vai fazer isso, é você dar um método para acessá-los. Então, o método fica público, o atributo em si fica privado, mas você cria como se fosse uma camada que vai receber esse atributo. Então, você vai criar público, por quê? Porque você precisa que quem quiser colocar os valores aqui, vai atribuir através desse método. Void, por quê? Porque se eu estou colocando um valor dentro de memória, eu não quero retorno. Eu sei o valor. Se eu estou falando que o nome da pessoa é Jiraya, eu não preciso que ela me retorne Jiraya, porque eu sei, eu estou passando o nome. E agora vem uma das convenções do Java, que é uma das convenções mais fortes e você precisa seguir essa regra. Todas as vezes que você está criando um método para colocar um atributo dentro de um valor dentro de um atributo dentro de memória, você começa digitando a palavra set. Você pode ver que o próprio IntelliJ, como uma convenção tão forte, já está falando set nome e set idade. Então, você coloca set seguido do nome da variável, seguindo as convenções de código para criação de métodos. Ou seja, set é uma palavra, nome é outra, começa com N maiúsculo. Então, eu estou falando que eu vou setar, colocar dentro do meu atributo nome, e agora venha, é claro, você precisa, o que você está querendo colocar dentro do nome? Uma string. Então, string, e geralmente o nome que você coloca no atributo é exatamente o mesmo, tá? Pode ser diferente, não tem problema, mas geralmente o nome é o mesmo. E aí é que vem a parte de escopo que eu falei para vocês. Se eu colocar assim, nome, que é o que a gente espera ser esse aqui, recebe nome, o que acontece aqui? Eu estou falando que quando eu executar esse método, setNome, essa variável local, que fica viva enquanto esse método estiver funcionando, vai receber ela mesma. E quando acabar, nada vai mudar. Então, se eu vir aqui e eu chamar pessoa.setNome, passar aqui Jiraya, então agora é um método. Antigamente, como nós estávamos fazendo, pessoa.nome recebe Jiraya. Então, isso não funciona mais. Por quê? Porque não podemos acessar atributo. Então, nós temos que chamar um método. Então, eu vou deixar aqui por enquanto, para a gente comparar depois. Então, pessoa.setNome Jiraya. Aí, essa variável vai receber ela mesma, o método vai acabar, nada vai mudar. Então, se eu executar com Shift F10, vocês vão ver que não tem absolutamente nenhuma mudança. E aí é que vem o escopo das variáveis. Lembra que eu falei para você? Se você tiver uma variável com o mesmo nome vindo como parâmetro, você precisa necessariamente, obrigatoriamente, utilizar o dis. Então, o que eu quero? Eu quero que esse nome, disNome, receba o valor que está vindo aqui. Então, em memória, coloca esse nome dentro do nome que vai estar no objeto pessoa. Se eu executar agora com Shift F10, nós vamos ter aqui o valor Jiraya. Então, é por isso que lá no nosso funcionário, o salário aqui funcionou. Eu não precisei utilizar o dis. Por quê? Porque não tem nenhum atributo sobrescrevendo aqui a nossa variável. Tá? Vamos ver. Legal. E a mesma coisa para a idade. Public void. O que é idade? Set idade. E o que você quer passar? Um int, porque é um int. Int idade. E aí, dis.idade recebe idade. E agora nós voltamos lá no nosso pessoa teste,
pessoa.setNome, pessoa.setIdade, e agora eu posso colocar o 70. Shift F10. Nós temos exatamente o mesmo resultado que nós tínhamos antes. Bom, aí é que vem a questão. William, agora que eu estou colocando o set, como é que eu faço para proteger? Bom, então antes de irmos lá, só mostrar aqui se eu usar outra variável, por exemplo, x. Então eu posso usar agora aqui, nome recebe x. Então você está vendo que o nome está roxinho? Porque como não tem uma variável com o mesmo nome aqui, né, o Java sempre vai dar preferência para a variável mais próxima, a gente não precisa utilizar o this. Se eu executar novamente aqui, nós temos o mesmo resultado, tá? Mas é um padrão muito forte você utilizar o mesmo nome da variável. Bom, e agora que nós temos o site idade aqui, nós temos um método. Então, independente do que eu fizer aqui, se eu, por exemplo, tirar isso daqui, você pode ver que o pessoa teste continua funcionando. Apesar de não executar nada, não setar o valor, nós temos o nosso método ainda funcionando. Né? Então, a gente não quebrou o código, como nós falamos. E nós podemos fazer isso, então, agora. Se idade for menor do que 0, nós ainda não sabemos trabalhar com exceções. Então, o que nós podemos fazer? Colocar uma mensagem, idade inválida, e return. Se eu executar agora, Shift F10, ele vai colocar o 70, mas se eu passar menos 1, Shift F10, ele apresentou aqui idade inválida e o nome. Tá? Então é normal ser 0, por quê? Porque ele ainda continua sendo inicializado com 0, mas agora nós estamos lançando uma mensagem para o usuário falando, olha, a idade está inválida. Lá na frente, quando aprendemos sobre exceções, a gente lançaria uma exceção aqui. Então você pode ver que eu mudei aqui o nosso código, tá? Mas não aconteceu absolutamente nada, não quebrou, o nosso código continua compilando, o nosso código continua executando. Então, nós baixamos, né, o acoplamento. Autoacoplamento é ruim. Então, alta coesão, bom. Baixa coesão, ruim. Alto acoplamento, ruim. Baixo acoplamento, bom. Então, aqui o acoplamento está baixo, porque nós temos uma camada entre o acesso aos atributos, que, caso a gente precise fazer alguma alteração, né, não importa o que aconteça aqui dentro, o que importa para quem está chamando é isso aqui. Contanto que a gente mantenha esse contrato, que é a assinatura do método, tudo continua bem. Né? O que acontece dentro não importa. E agora que nós temos o nosso valor para setar, nós precisamos pegar. Por quê? Porque nós temos o imprime, mas digamos assim, eu não quero mais imprimir. Eu quero só pegar o nome dessa pessoa. Como é que você pega o nome da pessoa? Então você não consegue. Pessoa ponto o quê? Você não tem o nome. Você tem o set nome. Mas se você colocar o set nome dentro de um system.out.println, você retorna void. Então aqui salt pessoa.setNome, você vai ver que ele vai dar uma exceção, porque você não pode colocar void dentro do system.out.println. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa de um método para pegar. E aqui vem o famoso get. Então set para setar, get para pegar. Então public void setNome, public void setIdade. Agora public precisa ser público, senão a outra classe nunca vai conhecer. E não é mais void. Por quê? Porque eu estou falando, eu quero o nome, eu preciso de um retorno, que é exatamente o mesmo da variável. Nesse caso, string. Então, public, string, aí vem a convenção get, e em seguida, o nome da variável. Precisa de parâmetro? Não. Por quê? Porque eu quero pegar o valor que está em memória. Então, eu não preciso de passar absolutamente nada. Mas aí, eu preciso agora retornar. Quem? Return this.nome. Ou só nome também funciona, porque não temos absolutamente nenhuma outra variável para sobrescrever essa, que tem o mesmo nome que essa variável. Então agora, lá no meu pessoa teste, eu posso chegar aqui, salt, pessoa.getNome, Shift F10. Você pode ver aqui que nós temos Jiraya, tá? Então nós temos idade inválida, porque ainda estamos também com menos 1 aqui, nós precisamos colocar 70. Tá? O nosso método imprime não está aqui mais, então nós temos apenas o nome. E agora nós precisamos
da idade. Idade também precisa ser public. Qual é o tipo que vai retornar quando nós chamarmos a variável idade? Inteira. Get idade, não precisa de parâmetro, e eu preciso retornar o valor de memória, que é dis.idade. Ao executar agora, se nós adicionarmos aqui outro salt, pressionar tab, pessoa.getIdade, Shift F10, e nós temos o nosso resultado. Bom, aí é que vem... Bom, vamos parar por aqui. Na próxima aula eu continuo falando um pouco mais sobre esses caras. Mas no momento é isso que você precisa lembrar. Todas as vezes que você está setando, você precisa de um argumento que é do mesmo tipo da variável, que você está colocando o valor lá dentro. Não vai retornar nada e geralmente o mesmo nome da variável e o nome do parâmetro vai te obrigar a utilizar o dis na hora que você estiver colocando. E para pegar, a convenção é o retorno exatamente o tipo da variável. O nome começa com get seguido do nome da variável. Tá? Não é obrigatório, tá, gente? Você poderia colocar nome outra coisa aqui, mas aí o que vai acontecer? Você também altera aqui. Funciona? Funciona, mas o problema é essa é uma convenção extremamente forte que muitos frameworks, várias pessoas, só de ler o nome, se você falar para mim, você me dá um código Java e você me der um nome, eu já sei, porque eu sou um desenvolvedor Java, que para pegar esse nome, para setar o nome, é só chamar setNome ou getNome. Então a gente vai ver lá na frente que nem todos os atributos a gente vai querer dar acesso, né? Mas quando você quer dar acesso, você já instintivamente sabe que é get ou set. Bom, então essa aula ficou um pouquinho longa, mas eu acho que a gente atingiu o objetivo. Beijo, vocês na próxima aula. Até mais.